somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Querido Deus, amado Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, na Sua presença nessa noite. Meu Deus, gratos por Tua bondade, gratos, Senhor, por Sua misericórdia e Sua graça, Senhor, que tem nos trazido até aqui, Senhor. Ó Deus, bom é estar aqui, Senhor, e Te adorar na beleza da Sua santidade. Senhor, tendo companheirismo, Senhor, com os nossos irmãos em volta de Sua palavra. E agora, Senhor, enquanto nos aproximamos da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar de nossos pecados, de nossas falhas, e que possamos nos aproximar com um coração sincero na Sua presença. Meu Deus, e que possamos extrair o benefício da palavra, Senhor, para as nossas almas. Que ao sair daqui possamos, Pai, poder sair caminhando um passo mais perto de Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa atrair os nossos corações nessa noite, Senhor. Possa atrair, Pai, a nossa total atenção para a Sua palavra, Pai. E que possamos ser ajudados por ela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma conta, Senhor, das nossas emoções, dos nossos sentimentos nesta hora, Senhor. E que o sentido maior da alma, a fé, Senhor, possa falar mais alto, Pai. Porque nós cantamos somente crer. Tudo é possível àquele que crê, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. É bom estar aqui, irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8 e 23. Graças a Deus. Ontem tivemos uma boa porção da palavra. Irmão Lutero trouxe uma mensagem muito maravilhosa. E por mim ele continuava hoje pregando, que estava bom, né? Mas graças a Deus, cremos que hoje Deus terá uma outra porção, uma nova porção para nós. A palavra diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo.
E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Eu vi que temos um irmão conosco que fala espanhol. É o irmão ali? Que Deus os abençoe, que vocês possam receber também uma porção da palavra nessa noite, possa compreender a palavra e receber os benefícios da palavra de Deus. Nós cremos que a bênção ela está na palavra. E na medida que nós recebemos a palavra, damos lugar à palavra, então é o momento em que nós somos abençoados. Amém? Eu gostaria, irmãos, de falar nessa noite sobre algo. Eu dei um pequeno título aqui, que é Queremos um verdadeiro reavivamento. Quantos aqui querem um verdadeiro reavivamento? Amém? E avivamento, ou reavivamento, ele é um mover de Deus. É um movimento, é um mover. Às vezes, quando se fala em avivamento ou reavivamento, quando se fala em avivamento ou reavivamento, muitas vezes nós pensamos que isso é pular, saltar, gritar, correr e fazer essas coisas, essas emoções exteriores. E pensamos que isso é um avivamento, que isso é um reavivamento. Mas isso é o que um avivamento, um reavivamento causa em nós. Ele traz emoção, ele traz uma reação exterior que nos emociona. Alguns choram, outros riem, outros gritam e saltam e correm, porque aquilo é um efeito que é trazido pelo reavivamento. Pelo avivamento. Mas isso não é o avivamento propriamente dito. Isso é o que ele traz consigo. Mas o que é um verdadeiro avivamento ou um verdadeiro reavivamento? O profeta de Deus, irmão William Branham, certa vez ele disse que ele estava à beira daquele lago Michigan. E ele percebeu que o lago estava agitado. Começou a criar ondas, e aquelas ondas iam e se batiam, iam até a margem. E ele disse, ali o lago Michigan estava tendo um avivamento. E ele disse, o lago não tinha uma gota de água a mais do que ele tinha no princípio, mas aquela água estava sendo movimentada. Aleluia! E muitas vezes nós pensamos que para ter um reavivamento, que nós precisamos de algo novo. Mas nós não precisamos de algo novo, é aquilo que nós temos, precisa ser movimentado, precisa ser agitado, trazido à vida novamente. Aleluia! Então veja, o lago estava tendo um avivamento. E quando ele estava tendo aquele avivamento, ele disse, ele estava empurrando a sujeira toda para fora. Ele estava tendo uma limpeza. E disse o profeta, será que não é isso que nós necessitamos? Empurrar para fora toda a incredulidade, toda a sujeira para fora. E sairmos, nós mesmos sairmos e sabermos que Deus ainda é Deus. E saber que Deus não é um Deus do passado, que ficou no passado ali um Deus morto, um Deus adormecido apenas, mas que Ele é um Deus vivo e que nós precisamos trazê-lo à cena novamente. Então eu estava pensando, queremos um verdadeiro avivamento.
E eu estava lembrando daquele homem que chegou para o profeta, na mensagem, um fundo clama a um fundo. E ele chegou no final do culto, na fila de oração, depois do profeta ter orado por tantas pessoas. E então o irmão Brana olha para ele e diz: você crê em mim? Ele disse: e a razão por que você crê em mim é porque você mesmo é um ministro. Ele disse: oh, e você está aqui por um motivo glorioso. Você não está doente, mas você está desejando que um verdadeiro reavivamento pentecostal venha à sua igreja. Aleluia! E o irmão Brana disse: oh, todos nós desejamos isso. E ele convida a igreja para ficar em pé e orar por aquilo. E ele disse que venha isso sobre nós, que venha um reavivamento sobre a igreja. Irmãos, se há um tempo em que nós deveríamos estar clamando por um reavivamento, é nesse tempo em que nós estamos vivendo. E nós não podemos fazer um avivamento. Eu não faço avivamento, você não faz o avivamento, mas nós podemos buscar por um avivamento. Buscar por esse reavivamento. Mas como vamos fazer isso? Eu estava vendo essa semana ali, quando esse tema veio ao meu coração, irmãos, e eu estava pesquisando sobre os grandes avivamentos que esse mundo já teve. E eu estava vendo ali sobre o avivamento de Gales, que foi um dos grandes avivamentos que o mundo viveu. E que o próprio profeta menciona isso em várias mensagens, sobre o avivamento de Gales. E o avivalista ali, o homem que Deus usou naquele avivamento, ele era chamado, se não me engano, era Evan Roberts. E ele era um jovem pregador. E no ano de 1903, diz que ele estava ali com suas mãos levantadas, orando na igreja. E ele disse que ele sentiu como se ele houvesse tocado em labaredas de fogo. Aleluia! Oh, irmãos, e aquilo levou ele a buscar por Deus, a buscar a Deus. E a história nos conta que ele levantava a 1h da manhã e ele orava até às 5h da manhã. Buscando a Deus, clamando a Deus. E aí diz que ele voltava a dormir até às 9h e levantava e ficava orando das 9 até o meio-dia. Porque ele estava buscando a Deus, clamando a Deus por um avivamento. E a história nos conta o que aconteceu no país de Gales. A história nos conta, irmãos, que as pessoas vinham ao culto. E o culto ia e se estendia. Ele começou trabalhando com os jovens. E se estendia até a meia-noite. E muitas vezes entrava a madrugada dentro. E as pessoas, elas vinham e ficavam na porta esperando o próximo culto começar. Porque elas estavam sedentas por Deus. E eu me pergunto, aonde estão essas pessoas sedentas por Deus, irmãos? Oh, e muitas vezes nós oramos por tantas coisas materiais. E não que isso seja errado, irmãos. Porque Deus é um Deus que abençoa mesmo nas coisas materiais. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que Deus abençoa. Quantos podem dizer que isso é verdade, irmãos? Isso é verdade. E nós oramos por coisas materiais. Mas onde está aquele desejo profundo de orar pelas coisas espirituais? Quantos estão realmente dispostos a orar para que Deus envie um reavivamento em nossas vidas? Em nossos corações? E ali a história nos conta que aquelas pessoas vinham ali naqueles cultos. E diz que os bares começaram a se fechar naquele país. E os campos de futebol ficaram vazios. E as casas noturnas começaram a ser fechadas. Porque até mesmo as prostitutas iam no culto.
Elas entravam no culto para ver o que estava acontecendo ali e eram convertidas. Oh, irmãos, é hora de um reavivamento. É hora de um reavivamento, irmãos. Oh, eu oro a Deus que eu não esteja apenas emocionado aqui, irmãos, mas que haja realmente um fervor em nossos corações, a buscar por esse reavivamento. E ali a história eu estava vendo ali, aquele homem que Deus usou tremendamente, Evan Roberts. E aí então as pessoas diziam, oh, você vai ficar doente, você vai enfraquecer, você dorme tão pouco, você não come direito. E ele dizia, Deus me fez forte e corajoso. Deus me fez forte e corajoso. Aleluia, onde estão essas pessoas fortes e corajosas, irmãos, para clamar a Deus, para levantar um clamor a Deus. Embora nós sabemos que um reavivamento não virá sobre a nação, não virá sobre o Brasil como muitos dizem. Não. O irmão Branham disse, a América teve a sua última chance em 1957. Não virá um avivamento sobre os Estados Unidos, sobre a América, mas há um avivamento prometido sobre a noiva, sobre a eleita, sobre a igreja de Deus, irmãos. Aleluia. Há um avivamento prometido para nós. Oh, não é apenas isso, irmãos, que nós vemos hoje, mas há algo maior prometido. Nós precisamos bater a poeira, sacudir a poeira, e nos posicionarmos e buscarmos por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Nessa mensagem aqui, chamando Jesus à cena. Parágrafo 20. Agora nós temos testemunhado um dos maiores reavivamentos, eu creio, que o mundo alguma vez já viu. Nesses últimos 10, 15 anos, tem sido um reavivamento, não somente como nos dias de Billy Sunday, que foi um grande evangelista americano, ou nos dias do reavivamento de Gales, ou nos dias do reavivamento wesleyano, ou o reavivamento de Moody, ou o de Billy Sunday. Tem sido um evento que varreu o mundo. Grandes cultos de cura e grandes reavivamentos de fogo têm queimado em praticamente todo lugar nesse mundo. Bem nessa noite, lá nas terras da África, lá na China e no Japão, este evangelho está sendo pregado. Essa mensagem tem percorrido o mundo. Essa mensagem está sendo pregada, irmãos. E pessoas estão sendo curadas neste exato minuto ao redor do mundo. Tem sido um dos maiores reavivamentos, porque eu creio que é um dos últimos reavivamentos que este mundo verá. Um reavivamento varrendo o mundo. Essa mensagem foi pregada em 1964. Agora, nestes poucos últimos anos, tem se aquietado. Tem se aquietado. Você não nota o entusiasmo nas pessoas como costumavam ter. Oh, irmãos, será que é culpa de Deus? Será que Deus é o responsável por isso, irmãos? Eu me lembro, as pessoas não têm o mesmo entusiasmo. Você não nota o entusiasmo nas pessoas como costumavam ter. Eu me lembro de ter o privilégio, pelo Espírito Santo, de ser o ponta de lança daquele reavivamento que começou. William Branham. Quando o anjo do Senhor apareceu no rio e disse aquilo muitos anos atrás. E ver isso acontecer, escute isso.
e ver corações de ministros se incendiarem em todo lugar. Oh, irmãos, aonde estão esses homens com o coração pegando fogo? E se incendiarem em todo lugar e reavivamentos começarem. Você poderia simplesmente entrar no edifício e as pessoas levantarem de suas macas e saírem caminhando curadas. Você não tinha que dizer uma palavra, só estar lá era tudo que precisava. Oh, irmãos, é hora novamente de nós fazermos como Eliseu fez. Quando ele foi atravessar aquele rio, aonde está o Deus de Elias? Aonde está esse Deus, irmãos? Oh, Senhor, que Deus nos ajude. Foi essa a atitude de Eliseu. Aonde está o Deus de Elias? Aonde está esse Deus de William Branham? Agora, se vocês notarem, eles observam... Oh, perdoe-me, peguei a mensagem errada. Era tudo o que precisava. Eu me lembro em uma noite em Illinois, eu entrei para o culto e não cheguei a estar lá por 5 minutos. E não havia nenhuma pessoa enferma no edifício em lugar nenhum. Vocês podem imaginar isso, irmãos? Vocês estão acompanhando a mensagem? Menos de 5 minutos e não havia mais um enfermo no edifício. Cadeiras de rodas eram empurradas e empilhadas, cegos estavam vendo, e surdos e mudos falando, e isso simplesmente o Espírito do Senhor estava presente. Aleluia! Oh, irmãos, temos que trazer essa presença, irmão. Aleluia! O Espírito do Senhor estava presente, Ele curou todo o grupo deles. Agora isto é quando você pode fazer alguma coisa, quando o reavivamento está acontecendo. Mas deixe o fogo do reavivamento diminuir, então você dificilmente pode. Agora escute isso. As pessoas ainda são cristãs. Elas ainda são cristãs, não quer dizer que elas deixaram de ser cristãs, não é isso. Elas ainda são cristãs, mas elas não são reavivadas naquele espírito. Oh, irmãos, isso me pegou, irmãos. Elas não são reavivadas naquele espírito, naquela atmosfera que realiza coisas. Isto é como numa fundição, disse o profeta. Numa ferraria, você tem que deixar o ferro ficar quente para colocá-lo na bigorna, senão você nunca vai endireitá-lo. É isso que se necessita para ter um reavivamento, que todos estejam sob o calor do Espírito Santo. Todos estejam sob o calor do Espírito Santo, que traz os poderes de Deus e um mover de um reavivamento. Oh, eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, irmãos. Aleluia. Os poderes de Deus e um mover de reavivamento. Então há cultos de oração acontecendo dia e noite, cada minuto em todo lugar. Bem, as pessoas nem sequer deixariam o lugar. Há algo que atrai, há algo que chama a atenção do povo. Aleluia. As pessoas nem mesmo deixariam o lugar. Eu me lembro em Jonesboro, Arkansas,
quando eu comecei a minha terceira convenção. Primeiro em St. Louis, então Corning e então Jonesboro. O jornal anunciou, olha só, a manchete do jornal dizendo: 28 mil pessoas na convenção. Por 32 a 48 quilômetros havia tendas armadas. Você não podia encontrar uma pousada para ficar na pequena cidade de Jonesboro. E as pessoas vinham quilômetros de distância, carregando lanternas, caminhando através da floresta, ou tomavam um ônibus e vinham. E nós muitas vezes ficamos em casa, irmãos, numa noite de culto, por causa do frio ou da chuva, irmãos. Oh, isso me dá uma vergonha de mim mesmo. Carregando lanternas, caminhando através da floresta, e tomavam um ônibus e vinham. Uma tarde eu fiquei orando no mato, antes do culto começar, e eu vi jovens senhoras vindo com seus sapatos e meias debaixo do braço. Escutem isso. E antes delas chegarem lá embaixo, pararam, tiraram a poeira de seus pés, colocaram as suas meias e sapatos para entrar no culto. Oh, irmãos, aleluia! E eu os vi deitar seus filhos doentes debaixo de velhos caminhões de algodão e ficarem lá dia e noite. Colocavam jornais e lonas sobre eles, enquanto estava chovendo, tempestade soprando, e não saíam dos seus lugares, esperando para entrar no edifício. Ali foi onde o cego viu e o surdo ouviu. Oh, irmãos, temos que trazer essa atmosfera, esse mover do Espírito novamente, irmãos. Aleluia. E o ministério nesta noite, escutem isso, está a centenas de quilômetros além daquilo. Além daquilo. Oh, aquilo foi no começo do ministério do irmão Brana. Ele disse: o ministério está a centenas de quilômetros além daquilo, irmãos. Muito maior agora. Mas o fogo do reavivamento tem se apagado. Ver as pessoas caminharem lá e dizerem, apenas apontar o seu dedo e dizer: você crê, irmão? Aquilo era tudo e ele estava liberto. Aquilo era tudo que tinha que ser feito. Eles criam. O reavivamento era um mover de Deus, irmãos. Subia um irmãozinho ali, aquele. O profeta fala das primeiras vezes que ele teve contato com o povo pentecostal. Subia um velhinho ali, de cerca de 80 anos. E o profeta disse que ele olhou e disse: mas o que esse companheirinho vai fazer lá em cima? Tiveram que ajudar ele a subir os degraus. Mas de repente, ele disse, ele começou a pregar. E a glória de Deus começou a descer. E aquele velhinho entrevado começou a saltar e a correr pela plataforma. E ele disse: vocês não têm espaço suficiente para me pregar aqui nessa noite. Por quê? Porque havia um derramamento do Espírito. O poder de Deus estava sendo derramado entre as pessoas. E disse o profeta que quando ele chegou ali, ele olhava aquelas pessoas saltando, pulando, dançando no meio da igreja. Ele disse: que maneira de se comportar na igreja. Ele ficou meio crítico ali. Ora, que maneira de se comportar na igreja. E daqui a pouquinho ele percebeu que ele já estava batendo o pé dele. No toque do hino, batendo o pé. E daqui a pouco ele já estava batendo palma.
E daqui a pouco ele já estava no meio deles, pulando e saltando e glorificando a Deus. Aleluia. É isso, irmãos. Alguém tem que começar, tem que vir e se mover, esse poder. E daqui a pouco estamos todos nós envolvidos nessa atmosfera, nesse poder, nesse mover de Deus. Aleluia. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós queremos um verdadeiro reavivamento. Aleluia. Agora, na escritura que nós lemos, aqueles discípulos, eles tinham visto aquilo numa forma menor. Eles estavam vivenciando a alegria do que eles tinham visto naquele dia. Os discípulos de Jesus. Enquanto Jesus estava descansando. E eu penso que o reavivamento está fazendo alguma coisa como aquela que nós estamos vivendo num tempo de quietude, enquanto Ele está descansando. Talvez entre uma convenção e outra, um reavivamento e sua vinda, e nós estamos regozijando por aquelas coisas que nós temos visto durante o tempo do reavivamento. Isso não te traz um regozijo, nós ler essas verdades na palavra nessa noite, na mensagem do profeta nessa noite, não te traz uma alegria no coração? Então era o quadro, era o que os discípulos estavam vivenciando naquele momento. Eles estavam se alegrando pelo que eles haviam visto Jesus fazer. Grandes, maravilhosas obras. Não importa o que o mundo diz, nós ainda vemos isto ser feito. É uma afirmação, é um fato, foi feito. Mas ali eles estavam vendo, e disse o profeta, e eles começaram a testificar. E há algo no coração de cada cristão, quando você se reúne, que você tem o desejo de testificar. Você quer contar aquilo que você tem visto Deus fazer na sua vida. Oh, e quando alguém vem e diz, sabe, irmão, essa semana eu estava passando por uma luta, e eu estava sofrendo, mas veio algo em meu coração e eu comecei a orar e a ler a palavra, e aquilo trouxe um conforto em meu coração, um encorajamento no meu coração, e você se alegra pelo testemunho daquele irmão. Oh, e alguém vem e se levanta e diz, sabe, eu estava com uma dor essa semana, mas depois eu orei, dobrei meus joelhos e eu orei ao Senhor, e Ele tirou aquela dor e eu fui curada. Oh, e aquilo começa a trazer uma alegria e um encorajamento em cada coração. E eles estavam fazendo exatamente aquilo, testificando, dando testemunho. E o profeta diz, Pedro estava testemunhando, e cada um deles estava testemunhando. Mas naquele exato momento, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos se aproximando o despertaram. Irmãos, Pedro não podia fazer nada acerca da tempestade. Mateus, João, Tiago, nenhum deles podia fazer nada acerca da tempestade. Mas uma coisa eles podiam fazer, era chamar o mestre. Era trazer ele de volta à cena. Nós não podemos fazer nada acerca muitas vezes dos problemas que sobrevêm em nossa vida. Mas uma coisa nós podemos fazer, é trazer ele à cena novamente. É chamar Jesus à cena, irmãos. Trazer ele para dentro desse problema. Trazer ele para dentro dessa enfermidade e ver se o problema ou a enfermidade não vai embora. Aleluia. Eles podiam fazer apenas uma coisa, era chamar Jesus. Oh, e se tem uma coisa que nós podemos fazer por um reavivamento, é chamar Jesus, é trazer Ele de volta à cena.
Nós podemos pregar a palavra, podemos falar duro, falar no maior esforço que podemos fazer. Mas isso é tudo que podemos fazer. Mas nós podemos trazê-lo à cena nessa noite. E nós podemos ver sinais e maravilhas sendo realizados em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Oh, irmãos, tem que haver um desespero. Disse o profeta, é uma lástima que muitas vezes nós temos que esperar uma emergência vir em nossa vida para nós entrarmos em desespero. Desespero, irmãos, desespero por Deus, uma sede. Estava ouvindo um pregador falar, ele disse, você sabe que a fome muitas vezes ela é suportável. Você suporta 1 dia, 2 dias, 3 dias até a fome. Ele disse, mas a sede ela é maior. Você é menos resistente à sede. E como disse o salmista, ele disse, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Quantos realmente estão com sede de Deus? Quantos de nós realmente estão sedentos de Deus? Para buscar a Deus? Irmãos, muitas vezes viemos ao culto e daqui a pouquinho já estamos, não tomem isso por uma crítica, mas é a verdade, já estamos pensando, está demorando, temos que ir para casa. Sim, temos a ordem, não podemos também passar da ordem da igreja, isso é verdade. Mas, e aqueles que amanheciam no culto de Paulo ali pregando? Aqueles que estavam naquele avivamento de Gales, que amanheciam, atravessavam a madrugada orando e buscando a Deus. Mas que Deus possa enviar um fogo em cada coração nessa noite, que nossos corações possam queimar, desejando realmente a presença de Deus. Que Deus nos ajude a cada um. Mas o reavivamento só vem para aqueles que estão realmente desejando isso, buscando por isso. Na mensagem, o grande reavivamento vindouro e derramamento do Espírito Santo. Parágrafo 37. Agora, se vocês notarem, eles observavam o tempo pelas estrelas. Falando daquela estrela lá de Belém. Nenhum observatório escreveu qualquer coisa sobre a estrela. Ninguém mais escreveu nada sobre a estrela, sobre alguém mais que a tenha visto. Somente os sábios, aqueles 3 sábios. E a razão porque a tinham visto ou a viram, foi porque eles estavam buscando por ela e esperando que ela aparecesse. Assim é, irmãos, com Deus, na nossa vida. Não significa que você não seja um cristão, não é isso. Mas Ele só se derramará maior, mais fortemente, em poder, naquele arder do fogo do Espírito, para aqueles que estão buscando, que estão procurando e esperando por isso. Por isso que eu disse, não virá sobre o mundo. Às vezes a gente vê algo acontecer ali, um evento, algo grandioso, e eu às vezes entro nos comentários, nas redes sociais, para ver o que as pessoas estão falando sobre aquilo. E às vezes eles dizem, virá um grande avivamento sobre o Brasil. O Brasil é de Jesus, ou Erechim é de Jesus. Não, não é. Jesus disse, o mundo jaz no maligno.
Mas Ele está procurando pessoas, corações, almas, homens e mulheres que realmente desejam deixar o mundo, deixar a frieza espiritual e se entregar de corpo, espírito e alma para Deus. Desejamos, queremos um verdadeiro reavivamento. Um verdadeiro, irmãos. Não algo que venha, uma emoção passageira que venha e vá embora ali no primeiro problema que se levanta. Mas algo que venha e ancore a sua fé. Aquele poste de amarração que o profeta fala, aquele absoluto. É isso que precisamos. Aleluia. Aquela experiência tremenda, irmãos. Mensagem 1 absoluta. Agora vejam vocês, nós não somos um povo dividido. Nós temos que estar em unidade, porque cada um de nós está segurando uma parte de Deus. Você crê nisso? Uma parte de Deus. E nós devemos nos unir. E então a coluna de fogo é manifestada inteiramente na plenitude disto. Quando sua igreja se assenta junta em lugares celestiais, então a plenitude do poder de Deus está na sua igreja. Cada um de nós está segurando dons e ofícios espirituais unidos. Traremos aquela coluna de fogo de volta novamente. Você crê nisso? Você crê de todo o seu coração nisso? Amém, eu creio, irmãos, de todo o meu coração nisso. Agora temos que nos unir, irmãos, num mesmo propósito, num mesmo objetivo. E deixar de lado um pouco as coisas naturais. Se Deus nos der um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, amém, graças a Deus. Mas vamos focar naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente faça a diferença. Eu estava vendo aqui, deixa eu ver, eu salvei algo aqui que o profeta fala. Eu não sei se é aqui, vamos ver. Nós paramos para muitas festas sociais, nós temos tanto costurar e organiza uma reunião de costura, você sabe. Dar ponto e costurar e falam da senhorita fulana de tal. Você sabe como é. Todas essas diferentes coisas entram na igreja, não por uma emoção, mas você que sente de todo o seu coração, que você deseja isso, que você realmente quer isso, ver este mover, que você deseja realmente que o seu coração queime por Deus. Que você gostaria de sentir esse arder dentro da sua alma. Que você realmente deseja de todo o seu coração. Apenas aqueles que desejam de todo o coração. Você levantaria sua mão nessa noite? Não é para mim que você está levantando a mão. É para Jesus. Talvez tenha chegado a hora de você ir até Ele e acordá-lo e chamá-lo novamente à cena nessa noite. Ou eles iam acordar Jesus ou eles pereceriam. Ou nós trazemos Deus à cena novamente sobre nossas vidas, ou pereceremos com este mundo, com esta era de Laodiceia. Mas que Deus nos ajude, a cada um de nós,
Creia de todo o teu coração. Você que está com a sua mão levantada, creia de todo o teu coração. Lance fora toda a dúvida, toda a incredulidade. Lance fora isso nesta hora. Diga para o Senhor Jesus nessa hora: Senhor, eu rejeito toda incredulidade. Eu rejeito toda dúvida nesta hora, Senhor. E eu peço, Senhor, de todo o meu coração, Pai, que o Senhor possa ressurgir a cena novamente. E um reavivamento verdadeiro, Senhor, real, enviado dos céus, possa vir em meu coração. E no coração de cada um desses irmãos, Pai. E no coração desta igreja, do pastor, Senhor, de cada obreiro, de cada ministro. Ó Deus, do mais velho até a pequena criança de colo, Senhor, que possa haver um derramamento do Espírito Santo. E que possamos, Senhor, com estes olhos, ver o Teu mover, Pai. Ver o Teu poder ser manifestado em nosso meio, Senhor. A tal ponto em que o pecado esteja morto, Senhor. Que o pecado esteja morto, que todas as coisas sejam passadas. E que uma nova experiência, Senhor, possa arder em nossas almas. Oh Deus, que vidas possam ser renovadas, que vidas possam ser restauradas, Senhor. Oh Deus, e que o enfermo seja curado, o cego possa ver, Senhor, o paralítico possa andar, Pai, porque essas coisas não ficaram no passado, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa ser trazido à cena novamente nessa noite, Pai. E que todo desânimo caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Satanás seja envergonhado, Senhor. Que ele seja desmascarado e seja envergonhado, e que ele bata em retirada, Senhor, diante desta igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sela isso em cada coração, Senhor, e que isso possa continuar ardendo, Senhor, e que isso possa nos trazer um despertamento, Senhor, para buscar da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Oração em favor da irmã Ivanete, que ontem estava de aniversário. Deus abençoe a irmã Ivanete. Que a graça de Deus possa ser com a irmã todos os dias de sua vida. Amém. Irmão Luiz Soares dos Anjos, de Ronda Alta, pede oração por sua família. O Adrian também estava de aniversário, dia 20, né? Sexta-feira. Pastor Ariel ontem também estava de aniversário. Então vamos orar pelos aniversariantes. Irmão Ivadir Bergman pede oração por uma cura. Pede oração por Irene Bergman e por sua família. Oração em favor do irmão José Milton. Oração em favor da irmã Ingrid e por sua neta que está hospitalizada. Irmã Rebeca pede oração em favor do irmão Adrian, que esteve de aniversário, e pela Amélia, a bebezinha, né, que eles estão esperando. Então vamos orar, irmãos, com um verdadeiro sentimento por essas pessoas, esses irmãos que têm enviado seus pedidos de oração. Senhor Deus, Pai, nós temos ouvido, Senhor, falar tantas maravilhas nessa noite, do que o Senhor tem feito, Pai, no passado, por nossos irmãos. Aquele poder, Senhor, aquele mover do Espírito Santo, Senhor. E nós oramos, Senhor, ao Deus vivo nessa noite,
porque o Senhor não ficou apenas no passado, mas a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós colocamos cada pedido de oração que foi mencionado nessa noite, nossos irmãos aniversariantes, Pai, e pedimos uma bênção especial sobre suas vidas, sobre seus corações, Pai, nesta hora, que o Senhor possa conceder aquilo que eles necessitam, Senhor. Meu Deus, e cada pedido de oração, Pai, o irmão Osmar, o Luiz Osmar, Senhor, ó Deus, e cada pedido que foi mencionado, o Senhor conhece, Senhor, e o Senhor é poderoso para curar, libertar e abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possa haver testemunhos, Pai, para a sua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando, irmãos, e guarde isso no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os leve, os acompanhe na graça e no amor de Jesus. Amém.